Salve, turma, tudo bem com vocês? Então vamos fazer uns comentários sobre a atividade 2. Eu imaginava que vocês tinham ido pior assim, na atividade 2, mas fazendo a checagem ali, até que não foi essa a situação. Foram bem no geral. Então vamos ver aqui algumas coisinhas. Ó. Vamos lá para o nosso formulário. Aqui. Então olha só. Fiz uma pergunta sobre conceito biológico de espécie. Uma pergunta sobre classificação, de maneira mais geral. Uma pergunta a partir da tabela, né? Que mostrava ali uma comparação entre entre espécies de psitacídeos, papagaio, arara, periquito, as aves que têm aquele bico adaptado para quebrar sementes duras, né? Uma questão sobre os 5 grandes reinos de seres vivos, essa aqui todo mundo acertou todas, e uma questão sobre filogenia, que é a nova forma de fazer a classificação dos seres vivos através de árvores filogenéticas. Leva em conta a biologia molecular para determinar quais são os grupos mais aparentados entre si do ponto de vista da evolução. Então essas foram as questões. Vou pegar aqui um individual para a gente ir acompanhando. Então, o conceito biológico de espécies é essencial. O que é possível afirmar sobre esse conceito, né? Então, assinale a alternativa correta. Então, são organismos capazes de se reproduzir em ambiente natural e gerar descendentes férteis. Perfeito. Essa é a definição com base no Mayr 77. Então, vejam que já é bem antiguinha, né? Não tinha ainda muito a história de filogenia nessa época. Então, o critério para a separação de espécies, né, e agrupá-las era justamente a capacidade reprodutiva e a geração de descendentes férteis. Se a gente olhar para o conceito da forma como ele escreve, é um pouco mais difícil, né, de entender. São agrupamentos de populações naturais intercruzantes, reprodutivamente isoladas de outros grupos semelhantes. Traduzindo isso daí de uma maneira mais simples, são agrupamentos de seres vivos vivendo no mesmo ambiente natural, né? Nesse ambiente eles conseguem se reproduzir e gerar descendentes, filhos. E esses filhos, ao se reproduzir, conseguem gerar mais filhos. Então a espécie vai se perpetuando ao longo das gerações, né? Então, essa é a ideia, é um conceito biológico de espécie que a gente adota ainda hoje. Minimizar aqui. E aí, ó, vou mostrar para vocês aqui uma coisa. Quando a gente fala de espécie, a gente está falando daquele taxon mais abaixo ali, né? O menos abrangente. Dentro dessa caixinha, só cabe um. Então, tenho aqui, ó, um Pantroglodites, que é uma das espécies de chimpanzé. Dentro do mesmo gênero, que é o gênero Pan, eu tenho aqui o Pan paniscus, que é um bonobo. Então, notem como eles são muito parecidos entre si. Porém, eles vivem em regiões da África muito diferentes, então as populações não se encontram e comportamentalmente são muito diferentes também. Apesar do genótipo deles ser muito parecido. Então, por conta de um isolamento geográfico, desenvolveu-se uma população numa região da África, embaixo de floresta, tem um comportamento social muito rico, né, no caso do bonobo, e os chimpanzés são mais agressivos, vivem em outra parte da África, né, e ficaram separados reprodutivamente, né. Então são populações de seres vivos reprodutivamente isolados, não formam a mesma espécie. São duas espécies dentro do mesmo gênero, no caso aí o gênero Pan. Legal? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês
essa história aqui. Então, quando a gente fala de descendentes férteis, por que, que a gente diz isso? Isso aqui é um liger, né? Liger de lion cruzado com tiger. Então, o liger é o cruzamento do leão com a tigresa. Olha o tamanho do bicho que isso daí forma. Então, esse cruzamento que é feito em cativeiro, ele favorece genes de gigantismo dentro do gênero Panthera, que é o gênero tanto de tigre quanto de leão. Então, tigre é Panthera tigris, leão é Panthera leo. Quando eles cruzam um com o outro em cativeiro, sai esse bichão aqui. Então, quando a gente diz, esse descendente ele é fértil, algumas vezes é. E a gente pode pensar, furou então a teoria do Maier. Na verdade, não, porque esse cruzamento ele não aconteceu na natureza, ele aconteceu em cativeiro, em condições especiais, né? Então, apesar de tanto o tigre quanto os leões eles terem aí uma semelhança genética, né? Tanto que estão dentro do mesmo gênero, na natureza eles não se cruzam, bem? Então, por ser produzido em cativeiro, mesmo que esse bichão aqui seja fértil, ele consiga cruzar aí com outro liger, eu não posso considerar isso aqui uma espécie. Isso aconteceu em condições especiais, tá legal? Então, isso aqui é o que a gente chama normalmente de híbrido. O híbrido é o cruzamento de duas espécies diferentes. Em orquídeas, que a gente viu na outra aula, tem muitos híbridos. Legal, então era isso que eu queria falar para vocês sobre a questão número 1. Agora vamos aqui para a questão número 2. Falando de taxonomia, né? Então, taxonomia é a mesma coisa que criar categorias de classificação, né? E dentro do sistema biológico, existem aí as categorias principais, onde eu vou de uma categoria mais abrangente, que a gente chama de reino, até uma categoria menos abrangente, que a gente chama de espécie. Então, existe o que a gente chama de uma hierarquia. O que é isso? Espécie está dentro de gênero, gêneros estão dentro de família, famílias estão dentro de ordens, ordens estão dentro de classes, classes estão dentro de umas caixinhas maiores chamadas filos, e os filos estão dentro das maiores caixas, né, dos níveis mais abrangentes, que são os reinos. Então, aqui dentro dos 5 reinos que a gente considera para efeito de biologia, são todos os seres vivos que a gente conhece. Dentro de espécie, está apenas um ser vivo em cada categoria dessa aí, né? Porém, uma coisa que vocês precisavam prestar atenção nessa questão sobre taxonomia. Eu pedia para vocês a alternativa incorreta. E essa foi a grande pegadinha, né? Que cai muito, né, em provas de vestibular, em provas de Enem. Então, dentre essas aqui, essas categorias taxonômicas são corretas. Da mesma maneira, se eu olhar aqui, espécie é a categoria taxonômica menos abrangente. Apenas um grupo de seres vivos semelhantes entre si está dentro aqui de espécie. Como, qual é a espécie Pantroglodites? É o chimpanzé. Só ele é a espécie Pantroglodites. O chimpanzé é comum. Quem é o Paniscus? Só o bonobo é o Paniscus. Todos os organismos, né, que compartilham aqueles genes capazes de se reproduzir entre si são o Paniscus, o bonobo. Então, essa alternativa também está correta. Duas espécies diferentes podem pertencer ao mesmo gênero. Paniscus e Pantroglodites pertencem ao gênero Pan, é verdadeiro. Mas uma espécie não pode pertencer a dois gêneros diferentes. Pantroglodites só pode pertencer ao gênero Pan, que é o primeiro nome dele, né? Classificar é organizar a partir de semelhanças e diferenças formando grupos. Também está correto. Então, qual é a alternativa incorreta?
Os seres humanos nunca utilizam classificação para organizar a sua vida, sempre organizam a vida classificando coisas, né? Então, olha aqui alguns exemplos. Olha isso daqui, se não é uma maneira de classificar, né? Então, aqui tem um corredor de gêneros alimentícios. Dentro desse mesmo corredor, eu separo aqui por marcas ou por características. Às vezes aqui é um produto orgânico, aqui eu coloco uma outra aqui de um produto mais industrializado e assim por diante. Pegando aí um exemplo de supermercado. Olha uma coisa mais simples. Isso aqui não é uma forma de classificar os alimentos numa banca de feira? Eu boto aqui um gênero alimentício, aqui outro gênero alimentício, aqui outro, aqui outro. Tudo isso é classificação. Estou criando categorias de gêneros alimentícios. Se não fosse assim, a banana aqui ia estar misturada com a uva, a pinha aqui ia estar misturado com o maracujá, a mexerica misturada com a mandioca, e no entanto não é assim que a gente observa o que acontece na nossa vida. Da mesma maneira a escola, né? A escola está separada por classes. A primeira série não está misturada com a segunda não está com a terceira, a não ser nas disciplinas eletivas, que isso é feito intencionalmente. Mesmo assim, existe ali uma classificação. Qual é o critério de classificação? A escolha. Então, quem está na eletiva A, B ou C, tá lá, escolheu a A porque gosta daquele assunto, daquele tema, e quer conhecer mais sobre aquilo e fazer isso de uma forma mais prática. Então, sempre tem critério. Legal? Outro exemplo aqui. Nosso computador, né? Nossos documentos não estão também espalhados ali de forma aleatória. A gente organiza em pastas. Eu tenho a minha pasta de música, separada da minha pasta de programas, da minha pasta de imagem, dos documentos. E dentro dessas pastas eu posso criar outras subcategorias. Na classificação biológica é da mesma forma. Isso aqui. Então é isso sobre classificação, tá? Então, voltamos aqui agora no... Então, a alternativa correta aqui para essa pergunta é a alternativa incorreta, né? A alternativa que vocês tinham que marcar é a alternativa A. Na 3 eu pus esse quadro sobre uma família de aves chamada de Psittacidae, que são as araras, os papagaios e os periquitos, como eu já tinha falado antes. Então, o que a gente nota aqui? São 1, 2, 3, 4... São 5 espécies de psitacídeos. Então, aqui o nome comum, o nome científico e a foto deles. Notem o seguinte, olha o primeiro nome de todas elas. É isso que a gente sempre tem que olhar quando a gente está pensando em espécie. Ele me indica, lembram? Me indica sempre o gênero, o taxon acima, que é o gênero. Então, Ara araraúna, Ara chloroptera, Ara severus. Arara canindé, arara vermelha, maracanã-guaçu. Arara azul, ararinhas azul, anadorrincus jacintinus, anadorrincus glaucus. Está extinta na natureza, inclusive, né? É aquela do filme da Disney, né? Do desenho. Então vamos para a pergunta. A partir da tabela, né? A partir da tabela é correto afirmar que ararinha azul e maracanã-guaçu pertencem ao mesmo gênero? Vamos lá, ararinha azul, gênero Anadorhynchus, maracanã, gênero Ara. Está incorreto. Arara azul e arara vermelha pertencem à mesma espécie? Não preciso nem olhar, né? Arara vermelha, espécie, nome científico, Ara chloroptera. Arara azul grande, Anadorhynchus e Acintinus, duas espécies diferentes, dentro de 2 gêneros diferentes. Arara azul grande, ararinha azul e arara vermelha pertencem ao mesmo gênero? Não, essas duas sim.
porque olha o começo do nome da espécie. Mas a arara vermelha pertence a um gênero diferente. Arara azul grande, ararinha azul, pertence ao gênero Anadorhynchus, certo? Enquanto arara canindé, arara vermelha e maracanã-guaçu pertencem ao gênero Ara. Essas três aqui pertencem ao gênero Ara. Arara canindé, arara vermelha e maracanã-guaçu pertencem ao mesmo gênero, né? E Ara. Então essa é a alternativa correta, que é o que eu estou buscando nessa questão, né? Então a 3 aqui não está com letra, né? Imaginar que A, B, C, D é a D correta. E a última aqui, só para a gente checar. Maracanã-guaçu e arara vermelha pertencem a gêneros diferentes? Maracanã-guaçu pertence ao gênero Ara. Arara vermelha pertence ao gênero Ara também. Então, elas não pertencem a gêneros diferentes. Essa informação é falsa. Como eu queria saber a correta é essa aqui. A 4. Ainda sobre a tabela, olha agora, ó. Incorreto afirmar que as 3 primeiras da lista são mais aparentadas entre si do que com as 2 últimas. Verdadeira. Essas 3 são mais aparentadas entre si do que com essas 2 últimas. Aracloróptera é o nome científico de arara vermelha? Sim. Arara vermelha é nome comum, Aracloróptera, nome científico. Correto, então não assinalo essa. Os nomes científicos estão destacados em itálico, porque esta é uma regra de nomenclatura biológica. Itálico, para quem não sabe, é esse destaque que a gente torna a letra inclinadinha, né? Está correto, é uma regra de nomenclatura. Ou eu escrevo em itálico, ou em negrito, ou em sublinhado, o nome da espécie, tá? Então, essa afirmativa é correta. A gente está procurando a incorreta, né? Ara e Anadorhynchus pertencem a uma categoria taxonômica chamada gênero. Perfeito. Agora, olha aqui. Arara canindé, arara azul grande e ararinha azul são mais aparentadas entre si porque são azuis? Não, né? O fato de ter a cor azul não torna essas duas aqui mais aparentadas com essa. Isso pode ser verificado através do gênero. Então, olha aqui que o gênero Ara é o gênero da arara canindé e o gênero Anadorhynchus é o gênero dessas outras duas aqui. Essas duas são azuis e são do mesmo gênero, mas essa daqui é azul e está no mesmo gênero da arara vermelha. Então, esse não é um critério de classificação. Então, vamos para a penúltima questão. Os 5 grandes reinos de seres vivos estudados na biologia são, e a alternativa correta, Monera, protista, fungos, animais e plantas. Perfeito. Alternativa corretíssima, né? As 5 aqui, ó. Vamos só checar os outros. Monera é um reino, Cnidaria não é um reino. Quando a gente for estudar reino animal, a gente vai ver que existem lá alguns filos, que é a categoria taxonômica logo abaixo. Cnidaria é o filo das medusas, das anêmonas do mar, né? Então não faz parte da categoria reino Cnidaria. Cnidaria é um filo. Fungos é reino, equinodermos também não é reino. Equinodermos são um filo do reino animal. E plantas é reino. Anelídeos, filo do reino animal, filo das minhocas. Angiospermas, uma divisão do reino vegetal, ou filo, também chamado, né? Angiospermas também posso encontrar como Magnoliophyta, plantas com frutos e flores atrativas. Fungos é um reino, animais é um reino e plantas é um reino, mas como tem aqui essas duas, está errado. Répteis não é um reino, é uma classe dentro do reino animal, dentro do filo dos cordados. Então, está incorreto.
Angiospermas, incorreto, já falamos. Gimnospermas são as plantas vasculares com sementes, porém sem frutos e sem flores atrativas. Fungos é um reino e planta é um reino. Mas essas duas aqui, então, essas três primeiras estão erradas. Dinossáurea, né? Não é um reino. Moluscos também não é um reino. Pteridófitas não é um reino. Briófitas também não é um reino. Monera só aqui é um reino, tá? Todas essas outras quatro aqui são categorias diferentes de reino. Estão dentro de algum reino, mas não são reino. E a última aqui sobre filogenia, né? O que é correto afirmar sobre filogenia? Não é um sistema de classificação válido em biologia? É sim. Filogenia é análise por parentesco evolutivo. Na realidade, a tendência maior hoje em dia é que a gente adote justamente a filogenia, que nos mostra através de um diagrama, pensando aí que a base da árvore filogenética aqui, né, que é esse tipo de diagrama. Diagramas com ramificações a gente chama de diagramas em árvore. A base aqui representa o tempo mais antigo e o ancestral mais antigo. E o topo da nossa árvore representa os grupos presentes, né, os mais recentes. Então a gente vai ver aqui em cada pontinha, né, em cada galinho desse ponta de cada galho, um grupo ou uma espécie diferente. A ligação entre eles sempre me indica um ancestral, então aqui eu tenho um ancestral comum entre essas duas terminações. Aqui eu tenho um ancestral comum entre essas duas terminações. Aqui eu tenho um ancestral comum entre esses dois ancestrais. Aqui eu tenho um ancestral comum entre esse ancestral e um grupo terminal aqui dessa outra ramificação. Então é dessa maneira que a gente interpreta uma árvore filogenética. E que eu não tenho essa informação nesse gráfico, mas se eu fosse ver o que separa aqui, né, essa ramificação dessa outra, são características novas. O que surgiu, né, na evolução para separar um grupo de espécies para um lado e outro grupo de espécies para o outro lado. Então aqui mostrando de novo a relação aqui entre mamíferos, entre aves, entre esse grupão aí que a gente chama de répteis, e tem sérias discussões assim, sobre como agrupá-los todos dentro do mesmo grupo, deixando aves de fora. Então essa é uma das discussões dentro da filogenia. Então essa última pergunta, ela vai nos dizer sobre a definição de filogenia, só muito simples. Então é um sistema válido, errado, né? A gente está procurando a alternativa correta aqui. É um sistema de classificação no qual o critério principal é o parentesco evolutivo a partir de um ancestral em comum. Está correto. É isso que a gente busca de informação numa árvore filogenética. Quem originou os seres vivos que a gente reconhece hoje em dia como grupos taxonômicos, né? Ou como uma espécie maiores? Essa informação é muito importante. Então, a árvore filogenética conta a história natural da biodiversidade. É uma forma de tecido que aparece nos animais e nos fungos. E essa é aquela questão que a gente chuta para longe na primeira, né? É ciência que estuda células animais? Não, né? Dentro da biologia, quem estuda as células animais, ou vegetais, ou todas as células, é a citologia, né? É a ciência que estuda os genes e suas modificações por meio de mutações. Não também nada a ver, né? Apesar de aparecer ali o nome filogenia, né? Essa palavra genia tem a ver com desenvolvimento, formação, geração, né? É daí que vem a origem, né, da palavra. Eram esses os comentários que eu queria fazer sobre essa nossa atividade. E agora vamos para a atividade 3, né? Já temos aqui bastante respostas. E atividade 2,
Acho que uma ou duas pessoas só ainda não responderam. Então, vou compartilhar no grupo agora a atividade 3, para a gente ir avançando aí no segundo bimestre. Um abração para vocês, fiquem bem, se cuidem e até o próximo vídeo, quem sabe uma live, né?